Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. E logo depois também faremos a leitura de Juízes, capítulo de número 2 e o verso de número 10. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Agora Juízes, capítulo 2, a partir do verso de número 10. Diz assim, Juízes, capítulo 2, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus. E depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor e o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram a vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos seus inimigos ao redor, os quais já não os resistiram. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, que o Senhor tem assentado ao meu coração, ela possa ir de encontro ao coração do teu povo, e que esta noite seja uma noite de transformação para nós. Que a presença de Jesus possa permear esse ambiente, que a glória do Senhor possa nos revestir, de maneira que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, estamos aqui diante de uma situação extraordinária. O povo em Deuteronômio recebe a lei do Senhor e eles recebem também uma ordenança da parte de Deus, que deveriam ser aqueles que levariam o evangelho de forma continuada. Eles deveriam ensinar acerca do amor de Jesus ou do amor de Deus aos seus filhos e transmitir de geração em geração os grandes feitos que o Senhor havia feito para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão. Irmãos, a ordem de Deus, ela foi clara. Vocês precisam ensinar aos seus filhos, ensinar o quê? A amar o Senhor de todo o coração. Vocês precisam ensinar aos seus filhos que esse amor, ele tem que ser de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então não é apenas um sentimento, é uma atitude que envolve um comprometimento, e não apenas de viver, mas de repassar adiante. O tema dessa mensagem é passando o bastão do discipulado. Você pode repetir comigo? Se passando o bastão do discipulado. Irmãos, eles entraram em Canaã, a cidade prometida, a terra que manava leite e mel. Eles estavam às portas de Canaã quando receberam a instrução em Deuteronômio, e eles agora possuem a terra. E é o texto de Juízes, capítulo 2,
é um relato de uma tragédia, de algo que não deveria ser registrado, não pelo fato de não ter acontecido, mas pelo fato de não deveria ter acontecido. O povo se desfiou, o povo se desconectou de Deus, o povo se afastou da lei, ele se afastou do princípio, daquilo que o Senhor os havia ordenado. No versículo 9 do capítulo 2 de Juízes, é o relato da morte de Josué. E não apenas Josué, morreu também os anciões, aqueles que haviam vivido histórias maravilhosas. Irmãos, pense comigo, esse povo que entrou em Canaã era um povo fascinado por Deus, era um povo apaixonado por Deus, era um povo que amava a Deus, porque eles eram escravos, descendentes de escravos, não possuíam coisa alguma. Eles estavam atormentados, nas coisas que o mundo os havia aprisionado, mas eles agora encontram a liberdade e conquistam a terra de Canaã. Repete comigo assim: conquistam a terra de Canaã. E agora que eles possuíam a terra de Canaã, eles estavam ali debaixo da potente mão do Senhor, que dava para eles livramento, que dava para eles provisão, que dava para eles proteção. Eles estavam seguros. Essa geração apaixonada e maravilhada pelos livramentos de Deus, que Deus havia concedido, cometeram um erro de alguma forma. Eles se distraíram com as bênçãos, eles se distraíram com as provisões. Lembra, não tinham nada, agora eles têm tudo. E eles se distraíram, irmãos. Isso me chama a atenção, porque algo parecido acontece em nossos dias. Tem pessoas que não possuem nada e se entregam para Deus, mas quando conquista alguma coisinha e se distrai com as coisinhas, e eles se afastam da presença de Jesus. E o pior é que quando um chefe da casa, quando um homem, uma mulher, ele se distrai com as coisas, as consequências maiores virão sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Esse povo, essa geração que havia vivido aquelas experiências extraordinárias, eles não conseguiram passar adiante o bastão da fé. Eles não conseguiram transmitir à próxima geração a mesma intensidade de paixão e amor que eles haviam experimentado da parte de Deus. Irmãos, que tragédia. Repete comigo assim: que tragédia. Irmãos, isso aqui é algo que nós jamais deveremos cometer, esse tipo de erro. Se o povo de Deus soubesse. O salmista vai fazer um relato no Salmo 78, versículo 2 e 4. Olha o que o salmista vai dizer. Eles posteriormente falam isso: em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, nós contaremos à próxima geração os grandes feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Isso foi dito no futuro, depois, porque aquela geração que conquistou Canaã, eles se distraíram com a terra que manava leite e mel. Aquela geração que, havia andado pelo deserto e agora possui a terra, não conseguiu ensinar, não conseguiu praticar o que foi ensinado em Deuteronômio capítulo 6. Não ensinaram os filhos a amar a Deus, não ensinaram os filhos a amar com toda a força, com toda a intensidade, com todo o amor. Se o povo de Deus soubesse o que ele tinha feito, se aqueles filhos, os filhos daqueles que possuíram a terra, soubesse o que Deus tinha feito, soubesse da sua aliança, se aqueles líderes, aqueles chefes de família tivessem instruído aquela geração, se aqueles sacerdotes, aqueles levitas tivessem passado para essa geração a guardarem a aliança, certamente essa geração, eles serviriam ao Senhor continuamente, eles não declinariam da fé como declinaram. E aqui vai um alerta para nós: se nós não passarmos o bastão da fé para os nossos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais,
Se nós não conseguirmos passar o bastão da fé, certamente se levantará uma geração que não conhece a Deus. Se levantará uma geração que irá trocar os valores do céu pelos valores da terra. Nós não podemos perder o foco. Diga para o seu irmão assim: nós não podemos perder o foco. Porque aquela geração perdeu o foco. Eles se distraíram com as bênçãos. Eles eram acostumados a transmitir valores espirituais para os filhos, mas na terra de Canaã as provisões eram tão extraordinárias que eles se distraíram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o pior, eles não apenas fizeram, mas os seus filhos pioraram aquilo que já era ruim. Porque Juízes capítulo 2, a partir do verso 11, eles mergulharam num declínio espiritual tão terrível. Eles se prostituíram espiritualmente com os ídolos das nações que eles haviam conquistado. Irmãos, eles se prostituíram com os deuses Baal e Astarote. Baal era um deus masculino, o deus do solo, da terra, da fertilidade. E Astarote era a parte feminina. E eles se prostituíam, sabe, em adoração a essas divindades. E a nação de Israel, ao invés de permanecer adorando ao verdadeiro Deus, andaram pelo caminho daqueles que havia sido conquistado por eles. Passaram a adorar de igual forma aquele Deus, ou aqueles deuses das nações conquistadas. Por quê? Porque os seus pais não souberam passar o bastão para eles. A palavra passar o bastão tem origem no atletismo, na corrida de revezamento, onde aquele que está correndo, ele passa para o outro o bastão. E, irmãos, tem que haver uma total sincronia. Traz para mim o bastão, para mim, Alana, por gentileza. Está aí no armário, pô. Irmãos, se não houver uma sincronia na hora de passar o bastão, a equipe toda perde. Não apenas quem está com o bastão na mão perde, mas toda a equipe. E o que nós temos visto, irmãos, é que se eu falhar, não só eu vou cometer o erro, mas todos que dependerem de mim também cometerão esse erro. Isso aqui é um bastão, irmãos. Se eu não, na hora de transmitir para a próxima geração o bastão da fé, eu não conseguir transmitir de maneira adequada, a geração que vier após mim, eles vão falhar. E a culpa, o sangue deles, será das minhas mãos cobrado. Só que essa responsabilidade não é apenas do pastor Alexandre. Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos passar o bastão para a próxima geração. Passar o bastão também significa transferir uma responsabilidade, um cargo, um ministério, um chamado. Passar o bastão é dar a outra pessoa projeção. E passar o bastão do Evangelho é uma expressão que carrega um forte significado espiritual, porque quando se trata de transferir à próxima geração os valores que nós recebemos, nós precisamos transferir na íntegra, com integridade, ser completo na hora de passar o bastão. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser comunicada de forma plena. A mensagem do Evangelho não pode ser transferida pela metade. Eu não posso apenas arrancar uma parte do bastão e transferir. Não, eu preciso passar ela no tempo correto e de forma completa. O bastão não pode cair em momento algum, porque se eu falhar, a equipe inteira falha. Porque foi isso que aconteceu à nação de Israel. Eles falharam. Fala comigo assim, eles falharam. Transmitir o bastão da fé, então, se refere a transmitir a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus. E essa deve ser uma responsabilidade contínua. É minha para com você e é de você para com o próximo. As próximas gerações de discípulos, eles serão levantadas através da minha responsabilidade e do meu compromisso de transmitir com eficácia esse bastão para você. Timóteo recebe instrução de Paulo na segunda carta, no capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 2.
E o que de mim ouviste, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Homens idôneos é homens dignos de confiança, é homens capazes, pessoas que realmente são íntegras, são completas, são plenas, e elas conseguem transmitir ao outro exatamente aquilo que receberam. Se 1 mais 1 é igual a 2, eu tenho que passar para a próxima geração exatamente que 1 mais 1 é igual a 2. Eu não posso acrescentar e diminuir coisa alguma. O evangelho é completo. A vida cristã, então, ela é comparada a uma corrida de revezamento, onde a vitória depende da capacidade de transmitir, à próxima geração o bastão da fé. E aqui eu vou dar a vocês 4 motivos porque devemos passar o bastão à próxima geração. O primeiro motivo é porque é uma ordem de Jesus. Repete comigo, é uma ordem de Jesus. Então, por que eu preciso passar o bastão do evangelho para a próxima geração? Por que eu preciso passar o bastão do discipulado para a próxima geração? Porque é uma ordem de Jesus. Essa ordem está naquele texto muito conhecido da gente, de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Essa ordem é uma ordem de Jesus que diz: portanto vão e façam discípulos. Ô irmãos, isso aqui é muito sério. Não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Ele está me colocando em uma missão que não é qualquer missão, é a missão das missões, é a missão mais importante. É o legado mais poderoso que um crente pode ter recebido da parte de Deus. É passar o bastão do discipulado à próxima geração. Por quê? Porque passar o bastão é uma ordem de Deus. Todo cristão, todos nós deveríamos estar cientes desse comissionamento. Todos nós devemos estar, munidos dessa responsabilidade. Existem pessoas que precisam conhecer de Jesus. Agora eu quero dizer para vocês que são pais evangélicos, muitas vezes a gente falha nesse ponto, porque a gente transfere a responsabilidade de passar o bastão do evangelho para os professores da escola bíblica. Transfere as responsabilidades de passar o bastão do evangelho para o pastor que prega do altar, para um colega, para um líder de célula. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa: o meu filho tem 14 anos de idade. Ele é responsável na casa do Senhor. Ele tem uma líder de célula que lidera ele. Em julho agora ele vai liderar uma célula, porque ele sentiu o chamado de Deus, ele abraçou o chamado, ele se preparou para isso. Ele tem treinado para isso, ele vai liderar uma célula, mas a responsabilidade de discipular o meu filho repousa sobre os meus ombros. Todos aqueles que estão sobre ele são tutores, que vão ajudar, que vão, cuidar dele. Como disse Paulo, vocês podem ter 1000 tutores, mas vocês só têm um pai, eu gerei vocês. Irmãos, a responsabilidade de transferir ou de passar o bastão em casa compete a você, homem, compete a você, mãe. A igreja, nós podemos auxiliar, nós podemos ajudar, mas se você é crente, o seu filho, a responsabilidade é tua. Agora, pastor, eu não tenho filho, mas eu tenho filhos espirituais. Pois é, não transfira a tua responsabilidade. Deus chamou você para transmitir ou para passar o bastão do evangelho àqueles que Ele confiou você. Cada discípulo é chamado a fazer outros discípulos. Cada cristão, ao ser alcançado pelo evangelho, recebe a responsabilidade de compartilhar a mesma mensagem a outras pessoas. Irmão, essa mensagem ela precisa ser divulgada, ela precisa ser compartilhada. A mensagem, qual é, pastor? A sua mensagem? Não, é a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Essa mensagem, esse é o bastão do evangelho que precisa ser replicado e levado a outros. Passar o bastão implica reconhecer que a missão de evangelizar e fazer discípulos não termina em mim,
não termina em você, mas ela deve ser transmitida adiante, deve ser levada a outras pessoas também. Existem pessoas que precisam receber o Evangelho, e Deus está capacitando você para isso. Tem alguém para dizer glória a Deus? Não podemos guardar o Evangelho para nós. O Evangelho não é algo que Deus deu para você se apropriar dele e viver apenas para ti. Se você recebeu, você precisa compartilhar. Como disse Paulo aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Nós precisamos passar para a próxima geração o bastão do Evangelho. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Segundo, nós precisamos passar o bastão do Evangelho porque é uma questão de responsabilidade e amor. Irmãos, isso aqui é importante. Ao profeta Ezequiel, Deus deu a ele uma ordem. No capítulo 33 de Ezequiel, versículo 7, versículo 9, o Senhor diz que constituiu aquele profeta para ser um atalaia. Olha, Ezequiel capítulo 33, versículo 7, fala assim: filho do homem, eu fiz de você uma sentinela ou uma atalaia para as nações de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Irmãos, é a ordem de Deus. Olha o versículo 9: entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie do seu caminho ímpio, e ele não se desviar, ele morrerá em sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Irmãos, olha só, a responsabilidade de falar para a pessoa que está no pecado, que está no mundo, que está morrendo sem Jesus, ela repousa sobre os nossos ombros. Então, sim, no primeiro momento é uma ordem de Jesus, no segundo momento ela é uma responsabilidade que eu preciso exercer com amor. Eu não posso fazer a obra porque eu sou obrigado, eu devo fazer porque eu amo o Senhor. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu vou mais uma vez transmitir o Evangelho porque eu amo o Senhor. É uma responsabilidade nossa. E eu vou dizer, hein, anjos gostariam de ter feito o que nós temos, sabe, o privilégio de fazer. Eles queriam, mas o Senhor confiou a mim e a você. Ezequiel recebeu de Deus um chamamento, uma atribuição, e ele deveria chamar o povo então ao arrependimento. O atalaia tinha um papel muito importante na cidade de Israel, ou nas cidades, porque ele ficava numa torre de vigia para ver se o inimigo estava se aproximando. Era ele que avisava, sabe, aqueles que estavam na cidade que o inimigo estava próximo e qual era a distância, para que eles se preparassem, para que eles estivessem preparados para a hora do ataque, para a hora da afronta. Eles deveriam, se o atalaia dormisse, se ele não conseguisse transmitir, a cidade seria invadida, tomada, e as defesas estariam baixas. Está entendendo a responsabilidade? O Senhor confiou a mim e a você sermos atalaia dessa nova geração, dessa geração, irmãos. Quando eu vejo adolescentes adorando a Deus, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu espero que essas adolescentes, que esses meninos, eles permaneçam no caminho do Senhor. Porque caso eles se afastem, eles podem se afastar por desejo deles, não por negligência minha. Eles podem escolher: não, eu não quero Jesus. E eu quero dizer uma coisa para todos que estão aqui presentes: você não precisa querer o inferno. Você pode ir para o inferno sem querer, mas para entrar no céu você tem que desejar. Eu quero ir para o céu. O céu não é dado para qualquer um. O céu é dado para quem quer. Quem quer ir para o céu para dizer um amém aí? Pode dizer? Ô irmãos, você tem que desejar ir para o céu. Para o inferno não, é só continuar a seguir o curso desse mundo. É só continuar andando no curso desse mundo. E o curso desse mundo, como foi posto aqui na peça, é prostituição, são os prazeres momentâneos, são as riquezas do mundo, são os álcool, é o álcool, é a droga, e isso é oferecido em larga escala. Aleluia. Mas o Senhor oferece para você algo muito mais precioso. Porque essas pessoas que hoje usam álcool ou usam a droga, irmãos, eles são escravos.
Alguns deles ainda são aquele escravo louco, fala assim: quando eu quiser eu saio, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu largo isso. Não larga nada, irmãos, não consegue. Eles estão no paraíso, mas escravizados. Tem alimento bom, mas não consegue se alimentar do alimento bom. Ele tem, casas, mansões maravilhosas, mas eles não conseguem. Por quê? Porque eles estão escravizados. E o que eles precisam? Eles precisam de Jesus. E sabe o que Jesus fez conosco? Ele nos comissionou. Bota a mão no seu peito e fala assim: Jesus me comissionou. Oh, irmãos, e fazer, ou seja, e transmitir esse bastão do Evangelho é uma responsabilidade, é um amor, é com amor que eu faço isso. Terceiro, passar o bastão é garantir a continuidade da missão. O bastão do Evangelho não foi algo que foi dado para você e vai terminar em você, não, é garantir a continuidade. É geracional, repete comigo assim: geracional. É geracional. É o que você ouviu de mim, você vai transmitir para outros. Todo crente precisa ter, um Barnabé. Sabe o que é um Barnabé? É alguém que lhe promova. Mas todo aquele que foi promovido precisa ter um Timóteo. Porque Paulo promoveu Barnabé. Ou melhor, Barnabé promoveu Paulo. E Paulo promove Timóteo. É geracional. Ele transmitiu ao outro aquilo que ele havia recebido. Irmão, isso aqui é formidável, é extraordinário. Isso me encanta no Evangelho, porque Jesus conseguiu ser fiel. Pensa em Jesus, irmãos. Ele conseguiu levar 12 pessoas comuns a se tornarem pessoas extraordinárias. Como, pastor? Com um bastão do discipulado. Chamou para caminhar junto. Tinha multidões que seguiam Jesus, mas multidões, irmãos, eles nadam de acordo com a maré, de acordo com os aplausos, com os holofotes. A multidão, ela gosta de ser aclamada, de ser aplaudida, de ser elogiada. A multidão é uma massa cinzenta, sem comprometimento, que não assume responsabilidade. A multidão, ela não gosta de responsabilidade, ela gosta de ir, ela só vai, ela não se compromete. Multidão, irmãos, é terrível, porque as multidões, elas enganam, e muitos estão enganados com as multidões, porque as multidões se fazem presente. Então ele fala assim: uau, estava lotado de pessoas sem compromisso. O ministério de Jesus foi assim, João capítulo 6. Depois de ter andado por toda a Galileia, anunciando o amor de Jesus, Isaías vai dizer que aqueles que estavam em escuridão, eles viram o raiar da luz, a luz brilhou sobre eles. Irmãos, ele levou liberdade, ele levou vista aos cegos, ele levou visão. Hoje nós lemos lá em João capítulo 9, que o cego de nascença enxergou. Mas apesar de tantos milagres extraordinários, no João capítulo 6, versículo 60, diz que as multidões já não queriam mais andar com Jesus. Os discípulos olham para Jesus: Senhor, estão indo embora. Jesus fala assim: vocês também não querem ir? Meus, as multidões, elas seguem o curso. Sabe para as multidões, o discurso de Jesus, duro é esse discurso. Para um fariseu que gostava das multidões, esse Jesus é um fracasso. Olha só, se ele fosse um sucesso, as multidões estavam seguindo, mas as multidões não querem Jesus. Foi todo mundo embora. Pedro: Senhor, vou embora. Vai embora também, Pedro. Acompanha a multidão. Mas Pedro era discípulo. E lembra, Jesus gastou tempo com os discípulos. Repete comigo assim: Jesus gastou tempo com os discípulos. Num processo discipulado, irmãos, nós precisamos gastar tempo com aqueles que nós estamos cuidando. Jesus gastou tempo. E ele ficou um bom tempo com eles. Para a multidão, Jesus falava por parábola. Para os discípulos, ele explicava os detalhes da parábola. Quando foi perguntado: por que o Senhor ensina por parábola? Para que aquele que tem olho veja, mas não vê, não enxergue. Ouça, mas não consiga entender. É por isso que eu ensino por parábola. Mas para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus escondeu as coisas, poderosas dos sábios e revelou aos pequeninos. Cadê os pequeninos aqui para dizer um amém? Deus tem revelado coisas extraordinárias para os pequeninos do Senhor. E nós
Devemos então ensinar também e passar à próxima geração, garantir a continuidade do Evangelho às próximas gerações. Irmãos, o Evangelho não chegou a mim por acaso. O Evangelho chegou a mim porque alguém se gastou em anunciar o Evangelho para um outro alguém. E esse outro alguém anunciou o Evangelho para mim. Cabe a mim preparar você. Irmãos, eu gostaria muito de ganhar as nações para Jesus. Eu queria tanto, irmãos, poder ganhar ver São Simão inteiro aos pés de Jesus. Um dia eu me propus não apenas ser um pastor em São Simão, mas ser o pastor de São Simão. Tem uma diferença. Porque um pastor em São Simão é aquele que está de passagem. Mas o Senhor colocou essa localidade no meu coração. Ele me fez amar essa localidade com todas. E o amor é incrível, irmão, porque o amor não precisa ser perfeito. O amor ama apesar dos defeitos. E eu amo esse lugar. Eu sou encantado por esse lugar, apesar de todas as nuances deste lugar. Eu amo esse lugar. Irmãos, e eu não estou aqui de passagem. Deus me colocou aqui para amar esse lugar. E eu gostaria de ver esse bairro entregue aos pés de Jesus. São Simão, Caixa d'Água, Nova Cidade, Pedreira, a cidade de Queimados inteira aos pés de Jesus. Mas se caso eu falhar, que os meus discípulos consigam completar a obra que eu não consegui concluir. Mas se eu falhar e eles também, eu terei fracassado no meu ministério. O sucesso do meu ministério não tem por quantas pessoas me seguiram, mas por quantas pessoas vão dar continuidade ao meu legado. Foi isso que Jesus fez. Ele se gastou com 12. Ele ensinou para 12 e ele foi muito bem sucedido com os 12. Jesus subiu aos céus, mas depois que ele foi para a glória, os 12, eles anunciaram o Evangelho, e os 12 viraram de repente 120, que viraram 500, que viraram 5.000, que viraram 20.000, que viraram uma multidão incontável. Irmãos, que impactaram toda Jerusalém, Samaria e todos os lugares conheceram quem era Jesus. O Evangelho que começou lá numa cidadezinha, agora já estava lá no Império, lá no centro do Império, lá em Roma. O Evangelho chegou, irmãos, e é esse poder que Deus tem transmitido para mim e para você, e Ele deseja que a gente transmita também à próxima geração. Existe uma geração de discípulos, irmãos, que hoje estão com um copo de cerveja na mão. Existe uma geração de discípulos que hoje estão com um cigarro de maconha, fumando um cigarro de maconha. Existe uma geração de discípulos que hoje estão se prostituindo, irmãos. São discípulos de Jesus. Hoje nós lemos em João capítulo 10, verso 14, Jesus disse: ainda há ovelhas que não são desse aprisco, importa que eu as trague, e então eu terei um rebanho, e eu apacentarei todos, eu apacentarei as minhas ovelhas. Irmãos, existem ovelhas que não são desse aprisco, e o Senhor confiou a mim e a você, para anunciar o amor dele a elas também. É geracional, irmãos. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés conseguindo passar o bastão do Evangelho com sucesso para Josué. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Elias conseguindo transmitir o bastão, o bastão do seu ministério para Eliseu. Que sucesso, que extraordinário, que coisa magnífica. Ele foi bem sucedido, ele conseguiu passar à próxima geração. Mas o que me decepciona é que a geração que se levantou depois de Josué não foram fiéis. Eles fracassaram, não conseguiram transmitir o bastão do Evangelho, o bastão de Jesus, o bastão do amor ao Senhor para essa geração. Consequência, eles se afastaram do Senhor, eles entraram no declínio espiritual, eles se lambuzaram com o pecado, e ao invés de atraírem as bênçãos, eles começaram a serem amaldiçoados na terra da bênção. Olha a gravidade disso, irmãos. Eles foram amaldiçoados na terra de Canaã. Eles começaram a passar necessidade, a serem perseguidos por todo tipo de inimigo, mesmo na terra da bênção. O Senhor não era com eles. Eles haviam desprezado o Senhor, agora chegou a vez. O Senhor também os havia entregue aos seus próprios pecados.
Que coisa, irmãos. O sucesso do meu ministério está em transmitir à próxima geração, em dar continuidade à missão. Quarto e último ponto. Eu preciso passar o bastão do Evangelho, porque esse é um processo intencional e relacional. O bastão do Evangelho, do discipulado. O discipulado, na verdade, não acontece por acaso. Não é fruto do acaso. Oi, tudo bom? Quanto tempo eu vou discipular? Não é assim, irmãos. Passar o bastão é intencionalidade. Como diz o escritor aos Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua o menino no caminho em que deve andar. A gente fala isso para as crianças. Mas quem acabou de aceitar Jesus é um bebê espiritual, que precisa ser instruído no caminho que deve andar. Um novo convertido é uma criança que precisa ser instruída no caminho que deve andar. Passar o bastão do Evangelho, então, era um processo de relacionamento intencional. Não é obra do acaso. O discipulado não acontece dessa forma. Exige relacionamento, que exige tempo, que exige paciência e exemplo. Você vai ter que trazer para junto de você, para junto de ti, pessoas que até então você não tinha tanta intimidade assim. Não basta apenas falar do Evangelho, é preciso viver o Evangelho. Viver o Evangelho tem que ser para mim e para você um estilo de vida. Não é algo casual. É algo que eu vivo com continuidade. É um modelo que eu preciso buscar e viver e amar a Deus e ensinar os meus filhos biológicos e espirituais também a amarem a Deus. Eles precisam amar o Senhor, e eu fui incumbido dessa responsabilidade de transmitir os valores espirituais para eles também. Passar o bastão do Evangelho é viver o Evangelho, e viver o Evangelho é confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas também é ser um instrumento de libertação. Irmãos, repete comigo a frase: ser um instrumento de libertação. Para quem, pastor? Para aqueles que estão aprisionados. Tem pessoas que foram aprisionadas no pecado, escravizadas pelo pecado, estão hoje marginalizadas por causa do pecado. E eu preciso passar o bastão do Evangelho, que através do meu relacionamento é chamar para andar junto comigo, é ser para ela um testemunho vivo da graça de Deus, é ser para ela um exemplo. Pregar o Evangelho é a função de todos nós. Nós devemos pregar, e você pode pregar com o microfone na mão, ou você pode pregar com o folheto, você pode pregar encontrando uma pessoa uma única vez na vida, você pode pregar, sabe, num programa, num site, ou num programa, sabe, lá na sua internet. Você pode, no Facebook, mandar uma mensagem, você está pregando o Evangelho. Mas a ordem de Jesus não é só pregar o Evangelho, a ordem dele é faça discípulos. E sabe o que é isso, irmãos? Pregar o Evangelho, o meu compromisso é só com a palavra. Fazer discípulo, meu compromisso é com a pessoa. Eu vou repetir para você. Pregar a palavra, o meu compromisso é com a palavra. É pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. É ser fiel à palavra. Mas fazer discípulo é ser fiel à pessoa, é cuidar da pessoa, é ajudar a pessoa. Ah, pastor, eu vou ajudar como? Lembra de Mateus capítulo 28, versículo 19? É ensinar a guardar, irmãos. Porque tem pessoas que esquecem, são esquecidinhos. Hoje pela manhã o meu filho falou assim: pai, que palavra, pai, palavra maravilhosa. A gente sentado à mesa, gostou, filho? Foi muito boa a palavra. Então eu preguei aonde? Irmãos, eu arrumei uma confusão. Porque a palavra foi muito boa, mas ele não se lembrava de onde eu tinha pregado. Aí eu falei assim: eu não acredito. Aí eu perguntei para o outro: vai lá, filho, fala para mim, foi boa? Foi, pai. Onde eu preguei? Outra confusão. A gente precisa ensinar essa geração a guardar a palavra. Eu vou dar uma dica para você: quando chegar em casa, pergunte: onde foi pregada a mensagem hoje? Por isso que as células existem, irmãos. É por isso, porque as palavras elas ficam esquecidas. Certamente, se você não veio de manhã e não anotou em algum lugar, você esqueceu a palavra.
por que é isso, irmãos? A gente esquece. Tem tanta informação, nós somos a geração da informação. Uma criança de 8 anos tem muito mais informação do que um imperador de Roma no seu tempo. Nós acumulamos informações demais. Nós somos viciados em informações, em muita informação. Ou seja, excesso de informação é desinformação. Sabemos de muita coisa, mas não sabemos de nada. São chamados de crente pato. Sabe o que é um crente pato, irmãos? Já viu o pato? O pato nada um pouco, o pato voa um pouco e o pato caminha um pouco. Mas ele nada mal, ele voa mal e ele corre mal. Tem crente que é assim também, irmãos. Ele é de tudo um pouco, mas é um nada também. Ele sabe de tudo, mas não domina nada. Irmãos, nós precisamos transmitir à próxima geração o conteúdo verdadeiro do Evangelho. E o conteúdo verdadeiro do Evangelho está na palavra. E nós precisamos ser fiéis à palavra. Você pode dizer glória a Deus. De alguma forma o bastão do Evangelho chegou até nós. Que privilégio. O bastão do Evangelho chegou a mim. Vira para o teu irmão e fala assim: o bastão do Evangelho chegou a você. E assim como o bastão do Evangelho chegou a mim. Isso é novo, né? Como o bastão do Evangelho chegou a mim. Vem cá, Mauro. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. O bastão do Evangelho chegou a mim. E a Bia vai dizer: Mauro, imagine Paulo falando contigo: Mauro, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que também sejam capazes de transmitir a outro. A quem você vai dar o bastão? Pode escolher. Vou dar um cara igual a mim. Cadê o Rafael? Eu gosto do Rafael. Pode chamar aí, ó. Vem, Rafael. O bastão do Evangelho está sendo passado, irmãos. E o nome disso é geracional. Muito bom. Pode passar o bastão do Evangelho. Confia a homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outro. Agora ele recebeu o bastão do Evangelho. Agora você precisa também. Lembra, é geracional, irmãos. É transmitir o bastão do Evangelho à próxima geração. Pode passar o bastão do Evangelho à próxima geração. Eu vou fazer o melhor. Eu gostaria que vocês agora que receberam o bastão, vocês fossem por todo mundo e anunciassem o Evangelho. Pode sair do teu lugar. E ao invés de você vai tocar nesse bastão. Você vai tocar nas pessoas. E as pessoas serão tocadas. E também o ministério delas serão chamados, avivados, fortalecidos. Porque essa é a nossa função. É transmitir o Evangelho do Senhor às próximas gerações. Você tem alguém para dar um glória a Deus aí, irmãos? É nossa função transmitir o poder do Evangelho às próximas gerações. Mas sabe qual é o grande problema da gente? É que às vezes fazemos exatamente como o Rafael fez. Ele passou o bastão do Evangelho e sentou. Olha o Mauro. Mauro continua passando o bastão do Evangelho. O Senhor confiou a mim e a você, irmãos, transmitir o Evangelho a todas as outras gerações. O Evangelho não pode parar em mim. A Bíblia fala: o que você recebeu de mim, confie a pessoas que sejam fiéis e capazes de transmitir o Evangelho a outra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: ainda tem uma falha. O Rafael recebeu o bastão do Evangelho e sentou. Muito bom, encenação. O Mauro recebeu o bastão do Evangelho e ele foi cumprir a sua missão. Mas sabe qual foi o problema? Você recebeu o bastão e nem do lugar você saiu. Você percebeu isso? Irmãos, enquanto alguém recebe e transfere a responsabilidade e senta, existem pessoas como o Mauro que estão dando o seu melhor para transmitir o Evangelho à próxima geração.
Eles estão se gastando, como disse o apóstolo Paulo, se gastando e se deixando gastar por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor às pessoas. Mas sabe qual é o problema? Enquanto um se gasta demais, tem pessoas que recebem, que ouvem, que absorvem e gostam muito da palavra. E a palavra do Mauro foi boa, eu gostei do que você falou, mas eu não dou sequência. Vira para o teu irmão e fala assim: não sobrecarregue. Não devemos, irmão, sobrecarregar os nossos discipuladores. Não devemos sobrecarregar essa geração de discipuladores. Como diz o tema dessa mensagem, nós recebemos o bastão do Evangelho e precisamos passar o bastão do Evangelho através do discipulado. E eu discipulo você, e você precisa discipular alguém. Se você recebeu a palavra, você precisa transmitir essa palavra para alguém. Comece transmitindo na tua célula. Ou melhor, não espere chegar à célula, tem muito tempo para frente, irmãos. Comece a transmitir o Evangelho a partir de hoje. Ao sair daqui, chega em casa, pergunta: você gostou da palavra? Aí, jovens, perguntem para si mesmo: você gostou da palavra? Se alguém falar assim: eu gostei, qual foi o ponto que você gostou? Qual foi o ponto? Vai, divide comigo, compartilha aí. Qual foi? Eu gostei daquela palavra. Eu também gostei dessa. Então, é dessa maneira que o Evangelho é transmitido de geração em geração. Por que, pastor, devemos fazer isso? Para que não se levante uma geração, como de Juízes capítulo 2, versículo 10, que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor havia feito naquele tempo. Que tragédia, que lástima, que erro grave. Muitos têm perdido a rica oportunidade de transmitir o Evangelho da forma como os receberam também. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que agora chegou a nossa vez. Bota a mão no seu peito e fala assim: agora chegou a minha vez. Fala assim: eu não vou deixar o bastão cair. Fala assim: eu não vou deixar o bastão cair. Fala assim: chegou até mim, é porque o Senhor viu em mim capacidade. Assim, e eu vou ser fiel até o fim. Você pode dizer assim: eu vou ser fiel até o fim. Os fiéis fiquem de pé aplaudindo ao Senhor, glorificando a Ele, dizendo: eu vou ser fiel até o fim. Aleluia. Se essas palmas é para o Senhor, então é com força que a gente faz isso. Ô glória. Existe uma geração de discípulos que estão lá fora, mas ainda não sabem que são discípulos do Senhor. E o Senhor confiou a mim e a você para levar o Evangelho até eles.